tarde, amadas e amados. Essa live ela vai ser específica sobre poder pessoal. A gente vai falar um pouquinho sobre esse tema, conectando tudo que a gente já falou nas lives anteriores durante a semana. A gente falou sobre o trabalho com a ponte, que vai ser um trabalho de construir essa ponte entre o seu coração, a sua verdade, aquilo que o seu coração pulsa, de conectar com isso e trazer isso para a realidade. Porque a gente tem um papel aqui que é do sonho e um papel que é trazer isso para a realidade. E quando a gente fala de trazer isso para a realidade, eu vou precisar dessa força de conexão, primeiro de tudo. Depois a força da confiança, eu confiar na minha própria entrega, na minha própria existência, na força da vida em mim. E agir no mundo coerente com essa força, com essa ação, com esse movimento. Esse agir no mundo, ele está muito relacionado com a ativação do nosso poder pessoal. O poder, ele está muito conectado. Deixa eu chamar algumas pessoas aqui. Tudo bom, Eliana? Seja bem-vinda. Deixa eu chamar algumas pessoas aqui que possam se interessar por essa live. A gente sempre faz esse convite, né? A live vai ficar aqui gravada para as pessoas que quiserem ver depois. Mas a gente sempre faz esse convite. A pessoa que quiser participar na hora, que quiser se beneficiar dessa energia, é sempre um movimento de muita cura, né? De muito amor aqui que a gente emana aqui para todos vocês. Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui para vocês, para algumas pessoas. Acho que já tá bom. Pronto, já tá bom aqui, já tem bastante gente. Ai, não resisto. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho, só mais um pouquinho. E pronto. Bastante gente aqui já. Pronto. Mandei aqui para algumas pessoas. Seja bem-vinda, Eliana. Poder pessoal. Então vamos lá. Quando eu falo de poder pessoal, eu tô falando do meu poder de criar no mundo a minha própria realidade. O poder, ao longo da história, ele foi muito deturpado, essa energia do poder. E é comum a gente ter medo do poder, ou a gente vai para anulação desse poder, para não assumir esse poder, a gente sempre culpabilizar o outro, que é assim, um atraso de vida. Quando a gente culpabiliza o outro por algo que é nosso, é uma coisa muito fundamental da gente falar. Se tá no seu campo, tem a ver com você. Não tem aquela frase, se você sentiu, pega que é seu? Então, um primeiro passo é a gente assumir tudo isso que tá no nosso campo. E quando eu tô culpando, tô com a energia muito com foco no outro, eu perco o meu poder. Eu perco o meu poder de ação, porque eu dou o meu poder para o outro. Então, quando eu falo assim, fulano fez isso comigo, eu tô dando o poder para fulano de eu me sentir de determinada forma. Então, eu preciso de começar a ir assumindo na minha vida essa força de decisão. É responsabilidade minha. Autorresponsabilidade é um item fundamental para a nossa evolução. E todos nós somos dotados de poder. Na nossa humanidade, muitas pessoas da espiritualidade, muitas pessoas que buscam viver essência, muitas pessoas que buscam amor, significado, relacionamentos mais felizes, mais prósperos, trabalho com harmonia, têm dificuldade de exercer o próprio poder. É como se estivesse esperando que algo caísse do céu, porque aquele poder viesse que transformasse a sua vida de alguma forma. E muitas vezes a gente traz, né? A gente recebe muitas informações, a vida conversa com a gente o tempo todo. Só que a gente está tão desalinhado desse sentido. Tem uma parábola, eu lembro que meu pai contava muito essa meu pai e minha mãe contavam muito essa pra gente. Tá o barquinho lá, acho que é uma parábola, alguma história comum. Tá o barquinho lá andando no meio do mar, a pessoa dentro, e pedindo assim para Jesus salvar ele. Então, toda hora, Jesus me salva, Jesus me tira daqui. Aí Jesus manda uma primeira pessoa e chama ele, vem pro meu barco que eu vou te ajudar. Ele, não, eu tô aguardando Jesus. Aí Jesus manda outra pessoa, vem que eu vou te ajudar. Não, eu tô aguardando Jesus. E na terceira vez o barco vira e ele morre ali. E aí, mas poxa Jesus, eu esperei tanto, você disse que viria me ajudar. Mas eu te mandei um monte de pessoas para te ajudar e você não quis receber aquela ajuda. Então, tem esse lugar também de a gente assumir
e conversar, não só de assumir, mas entender e ler a vida, os sinais que a vida nos traz. Isso é um movimento de sabedoria. Então, quando eu consigo estar mais alinhado com aquilo que eu sou, confiar naquilo, nas informações, aprender a conversar com a vida, eu tenho mais poder para agir no mundo. Uma ação que é conectada, uma ação que é alinhada àquilo que faz sentido para minha alma naquele momento, aquilo que é o fluxo da minha própria existência. Eu tenho falado aqui desde a primeira live que todo mundo nasceu com um caminho existencial. Não é que você tenha seu destino completamente traçado e que você tudo que vai acontecer na sua vida já está escrito. Você tem um espaço de cocriação muito grande na sua vida e muitas oportunidades de decidir. E a vida vai acontecendo com as decisões que você vai tomando agora, inclusive com as não decisões que você vai tomando também. Muitas vezes, para a gente não ver, é muito comum isso na nossa sociedade. A gente tapa os olhos, os ouvidos, a gente deixa para lá, porque a gente não quer enxergar coisas que são nossas, ou assumir responsabilidades, ou lidar com questões que são difíceis pra gente, que muitas vezes a gente não sabe como lidar com elas. Então é preferível não vê-las. E se, de novo, eu tapo os meus olhos, eu não enxergo o meu poder, eu não consigo assumir o meu poder, eu não consigo assumir a minha força resolutiva. Uma mente mais próspera, ela vai buscar a solução. Ela vai buscar a solução, ela tem a energia do poder mais ativada. E uma mente mais escassa, ela vai sucumbir aos problemas. Ela vai se vitimizar diante dos problemas. Todos nós temos essas duas oscilações. E aí é um trabalho interno estar mais conectada com esse lugar da resolução. É um trabalho que eu tenho feito comigo muito nos últimos anos. Tá mais conectada com a solução. Então, aconteceu algo, o que eu posso fazer dentro daquele cenário para mudar aquela realidade? Às vezes é simplesmente aceitar aquilo e dar um passo coerente com aquela situação. Assumir o meu poder. Sempre eu preciso de fazer esse exercício, tá? O raio da criação. Se eu não assumo o meu poder pessoal, eu sou refém das memórias, das programações, das sensações que já estão no meu campo. Ontem eu estava conversando com vários casais de amigos e a gente falando sobre repetição. Como a gente repete padrões da nossa família, independente de a gente querer ou não. Então, a gente estava falando até sobre separação, casais que se separavam. E como aquilo foi reproduzindo na vida de várias pessoas. Várias das pessoas que estavam ali já tinham se separado, os pais tinham se separado também. Tem gente que fala que é tipo uma maldição familiar, algo assim, né? Você engravidou, a filha engravidou, a mãe engravidou com 16 anos, a filha engravida também. Então, tem, às vezes, uma fala da sua mãe que você não gostava, você acaba reproduzindo ela e quando você vê, você tá falando daquele jeito com seu filho também, tá tendo o mesmo tipo de comportamento. Isso porque existem programações que ficam no nosso sistema e a gente ativa essas programações de acordo com as memórias que estão ali salvas em nós. É como se a gente fosse um computador muito avançado aqui. E se eu não começo a me dar conta quais são as minhas programações que estão me levando a ter determinado resultado, eu deixo de ativar o meu poder na direção daquilo que eu verdadeiramente quero construir. Então, se a minha família toda teve relacionamentos difíceis, se a família toda viveu escassez na vida, se a minha família toda, ou boa parte da minha família, ou aquele que eu me conecto mais, o meu pai ou a minha mãe, viveram situações difíceis, elas podem sim se reproduzir na minha vida, desde que é como se eu ativasse aquela memória celular dentro de mim. E aí eu preciso de ir lá e entender, não é algo que precisa de acontecer, eu não preciso ter os mesmos resultados do meu pai e da minha mãe e da minha família. Pelo contrário, a vida está aqui para evoluir. Seus pais vieram até aqui, você caminha mais um pouco, seus filhos caminham mais um pouco e vai abrindo espaço para mais prosperidade e abundância na própria vida. É um caminho de crescimento e de evolução que vai passando de pais para filhos. Mas se eu não exerço o meu poder, se eu não começo a entender qual é o meu direcionamento, para onde eu devo ir, o que eu devo fazer, qual é a proposição mais construtiva nesse caso, eu posso ficar parado no mesmo lugar, vivendo o mesmo cenário, reproduzindo as mesmas crenças da minha família.
Se você já nasceu numa família que é mais alinhada, por exemplo, às vezes você tem uma família que é mais fácil, teve mais facilidade de fazer dinheiro e teve mais dificuldade nos relacionamentos. Então, provavelmente, você vai ter mais facilidade de fazer dinheiro também e vai ter mais dificuldade nos relacionamentos. É um padrão que tá ali, que você pode assumir ou não, tá? Você pode também não assumir esse padrão, dependendo das decisões que você vai tomando. Mas para isso eu preciso de estar presente e consciente para aquilo que está se manifestando na minha realidade. Tudo é resultado, tudo, absolutamente tudo. Relacionamento é resultado, a vida financeira é resultado, a vida física, a sua relação com o corpo é resultado de programações que estão no seu sistema. Tudo é resultado, tudo vem a partir de um pensamento. Então, se eu começar a entender quais os pensamentos que estão aqui rodando a minha programação e decidir para onde eu quero ir, mudar esses pensamentos, nem sempre é simples. Tem coisas que estão muito profundas e muito arraigadas, tem umas coisas que estão mais aqui na superfície. Então, a gente vai começar com aquilo que está na superfície, entender. Quando eu me conectei, né, eu me conectei com essa realidade. Eu aqui, né, nessa realidade hoje, eu gosto de falar, eu gosto de escrever, eu gosto de trabalhar com desenvolvimento humano, eu tenho todo o meu processo de análise existencial, já falei aqui para vocês algumas vezes, todo ele aponta para um sentido de viver espiritualidade na prática, de trazer essa conexão de fé, de sabedoria, de amor, de ensinar as pessoas a se conectarem com o melhor delas e realizar isso no mundo. É isso que eu amo fazer. Isso faz as minhas células todas vibrarem. Isso faz o meu corpo todo reagir de uma forma positiva. Isso me dá motivação para acordar de manhã e fazer novamente. Então, isso é o meu caminho existencial. Diria que faz parte do fluxo do meu rio, meu fluxo dármico aqui. Fazer ações nesse sentido, em todas as áreas da minha vida. Quanto mais eu faço isso, mais amor e alegria eu consigo sentir e reverberar no meu campo, para as pessoas que estão ao meu redor e também para mim mesma. Só que para fazer isso, eu preciso de assumir o meu poder pessoal. Porque adivinha, nesse caminho dármico, nesse caminho que é o fluxo do seu rio, é justamente onde vão estar os maiores obstáculos. Porque a gente é uma coisa só. A energia, ela pode ir para o lado negativo ou para o lado positivo. Por exemplo, eu tenho muita força de conexão. Do outro lado, é muito medo da rejeição, é muito medo de dar errado, é muito medo de não dar conta, é muito medo de não ser suficiente. A ativação do poder pessoal é algo que eu vim fazer nessa vida. Ativar esse poder pessoal de ser quem eu sou, de colocar aqui a minha realidade, de falar aqui do que pulsa o meu coração, exercer o meu poder e construir a minha própria realidade. Esse é um desafio de vida para mim. Isso, quando eu tô no positivo, eu tô caminhando nessa direção. Quando eu tô no negativo, eu tô caminhando na direção da anulação, da comparação, da inferioridade ou da superioridade. E aí eu deixo de seguir o fluxo positivo, mas eu tô na mesma energia. Porque a energia, a polaridade dela, tem uma lei, né? É uma lei que fala lei da polaridade. Então, você pode pendular entre o negativo e o positivo. O ideal é que você esteja sempre no caminho do meio, agregando essas sombras e iluminando elas à medida que você caminha. Então, o que é que eu quero dizer? Lidar com o desenvolvimento pessoal, falar sobre espiritualidade na prática, falar sobre práticas de conexão e fazer esse tipo de trabalho é o que me traz vida, força e poder. Só que também aqui vai estar os meus maiores desafios. Então eu vou precisar de decidir. Eu quero fazer uma live sobre poder pessoal hoje. Era para eu começar a medir 12. Eu não consegui começar a medir 12, mas eu falei, eu preciso de fazer essa live nesse horário. Inclusive eu vou trocar o horário da live, gente, porque esse horário é muito ruim pra mim. Eu acabo não conseguindo cumprir. Mas eu tive que tomar uma decisão. Eu vou lá e vou fazer a live. Aí na minha cabeça veio, mas já tá tarde. Mas ninguém vai assistir. Mas não tem problema se eu não fizer hoje. Eu falei que eu ia fazer. Quanto mais eu falo que vou fazer e não faço, a minha mente começa a entender
que eu não tenho força suficiente para fazer aquilo que é necessário. Entende? É um trabalho que é mental. Então você precisa de fortalecer a sua mente na direção daquilo que você quer realizar ou que você decidiu realizar. Primeiro passo, conecta primeiro, entende quem você é, o que você está fazendo aqui, quais são as suas principais dores, suas principais questões, e aí começa a seguir naquela direção com mais consciência. Não vai te tirar completamente as dores do caminho, mas vai te dar consciência sobre elas para que você tenha a capacidade todos os dias de decidir na direção daquilo que é a sua luz, que é o seu Dharma, que é o seu caminho existencial. Então essa força de decidir, eu quero fazer a live porque isso é importante para mim, porque eu me comprometi a fazer isso, não com ninguém, comigo mesma. Eu me comprometi a estar aqui falando sobre isso. Então eu vou lá e vou fazer. Aí eu tenho que ativar esse poder em mim. E eu vejo muita gente que faz análise existencial, muita gente que vai começar, né? Academia é um exemplo, dieta é um exemplo. Quando a gente vai se propor a fazer algo que é para nossa evolução, se a nossa mente não está acostumada com esse padrão, a nossa mente vai dizer, é perigoso, é perigoso, é perigoso. E ela vai ficar tentando fazer você ficar no padrão que você já tá, porque é o natural para sua mente. Se você teve um ambiente agressivo na infância, se você teve pais que brigavam, se você teve pais que se separaram, esse é um ambiente no seu cenário de criança, no seu subconsciente, esse é um cenário natural. Esse é o cenário que você viveu. A sua mente vai buscar a mesma configuração. Então, se eu não começar a entender, né? Ok, eu vivi isso, mas eu não quero viver isso mais. Eu decido construir uma nova história. E aí eu vou ter que fazer curas, reprogramações, limpezas e ao mesmo tempo movimento na outra direção. Que é isso que eu vejo muito acontecer. Muita gente dessa linha terapêutica fazendo terapia e agindo pouco. E a gente só constrói o caminho quando a gente age. Ok, eu entendi que eu tenho insegurança, eu entendi que eu fico com medo, eu entendi que eu tenho questões com valor, de me apropriar do valor da minha própria vida, do meu próprio conteúdo, das minhas próprias habilidades. Eu já entendi isso. Então eu vou começar a reprogramar isso com visualização, com fala e também com ação. Eu preciso de integrar o corpo. Então eu preciso começar a ofertar, eu preciso começar a falar, eu preciso começar a pôr valor nisso. Isso é poder pessoal, assumir o seu poder pessoal. Você não assume o seu poder pessoal na direção do seu sentido existencial se você não sabe qual é o seu sentido e se você não sabe que isso é o seu caminho aqui, que essa é a sua tarefa aqui. Quando você entende isso, essa é a minha tarefa. Caminhar na direção do meu Dharma, construir aqui uma realidade melhor. Outra coisa também que eu queria deixar claro aqui, que eu queria falar, é a questão do ou do e. Gente, preste atenção nisso. Ou e. Eu começo a caminhar. E aí, vem uma pessoa, tô dando um exemplo aqui da terapia, vem uma pessoa e critica o meu trabalho. Aí eu vou e falo assim, nossa, eu sabia que eu não prestava, eu sabia que eu não dava conta, eu sabia que não era pra mim. É nesse lugar que você precisa fortalecer e entender o porquê que essa pessoa criticou, saber que a crítica vem dela. Se você pode fazer uma análise interna, se você pode melhorar, mas sempre continuar. Às vezes vai precisar de fazer reprogramação de rota, às vezes vai precisar de mudar algumas coisas, às vezes vai precisar de parar para fazer pausas, né, para fazer curas mais profundas. Mas você precisa de estar conectado com o seu sentido dentro do seu coração. A filosofia do E, né, que eu ia falar. Então, é isso e aquilo. Eu comecei a falar sobre espiritualidade. Aí a pessoa fala pra mim, aí eu tive um episódio aqui que eu gritei com meu marido, ou eu perdi a paciência com alguém, aconteceu alguma coisa. Aí eu falo pra mim mesma, tá vendo? Você ainda tá cheia de raiva, tá vendo? Você ainda é cheia de problemas e questões. Como é que você vai falar de espiritualidade? Eu já ouvi isso muitas vezes. E aí, você precisa entender que é isso, é aquilo. Você é um ser humano aqui, e também é um ser divino aqui. É entender que eu preciso de direcionar o meu coração para o que é divino em mim. E deixar esse divino comandar a minha vida.
abrir o meu coração para sentir a força do amor. E não importa o que eu fiz, não importa se eu briguei, se eu gritei, se eu cometi. Jesus não falava lá? Perdoe 70 vezes 7? Se perdoe quantas vezes for necessárias no dia. Eu falo isso porque eu faço isso comigo mesma. Eu preciso desse exercício de perdão o tempo todo. Ok, Lívia? Sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata. O que a gente pode fazer nesse caso? Se olhar, se nutrir, se acolher com mais gentileza. Esse é um lado feminino, é um lado feminino em nós, que nesse mundo que tá mais masculino, mais pra fora, que você tem que acertar, tem que fazer, tem que conquistar, tem que conseguir, tem que, a gente acaba fazendo um movimento com a gente mesmo de muita agressividade, acaba deixando de se nutrir, de ser gentil com a gente mesmo. E isso vai causar aí algumas dores, isso pode causar uma desconexão do seu poder pessoal. Porque se você começa a se criticar, você perde a sua força. Eu vou fazer pra quê se eu não dou conta? Eu vou fazer pra quê se eu não tô perfeita? Eu vou fazer pra quê se eu vou ser criticada? É melhor eu não fazer. Entende? Então, isso é muito sério. É isso, é aquilo. Entenda. Você é cheio de sombras, mas as suas sombras, elas não são maior do que a sua luz. A sua luz é muito maior. Numa proporção de 10% de sombra para 90% de luz, tá? As sombras são menores, é porque a gente se identifica tanto com elas e a gente se perde nelas. E essa postura de crítica, de julgamento, de reclamação que a gente tem na nossa cultura, na nossa genética, naquilo que está na nossa programação, ela destrói essa conexão com o poder pessoal. Porque o poder de realizar aquilo que você realmente deseja sentir, ele está na conexão com a sua sabedoria, com a sua essência. Que é onde está o amor, que é onde está a verdade, que é onde está a coragem, a autenticidade, a colaboração, a gratidão. Então, quando eu elevo a minha frequência, abro o meu coração. Perdão no dia a dia, gente, como é importante a gente perdoar a gente mesmo e tudo ao nosso redor. Porque o perdão, ele vai abrindo as portas. Agora mesmo, um caso que eu vou contar pra vocês. Tem uma colega minha, mandou mensagem pra mim esses dias. Ela fez algo comigo que eu não gostei. Eu me senti muito traída por ela. Eu gostava muito dela, eu confiava muito nela. E ela... aconteceu uma situação no trabalho e eu me senti muito traída por ela. E eu falei pra ela isso, que eu me sentia muito traída e tal, e tal, e tal. E tem praticamente 1 ano que eu não vejo essa pessoa. Aí ela me ligou recentemente, me mandou uma mensagem que vai passar lá no meu trabalho pra me falar comigo e tal, ver como é que eu tô, como se nada tivesse acontecido. Naquele momento eu pensei assim, caramba, tem 1 ano que isso aconteceu. A sensação ainda é a mesma. Isso é a mágoa que ficou. E essa mágoa, ela fecha o nosso coração. E aí eu fui trabalhar em mim, fui respirar, trabalhar, fazer Ho'oponopono, fazer uma prática de liberação para abrir o meu coração para amar novamente. Não é que eu preciso de concordar com essa pessoa, ir lá e me tornar a melhor amiga dela de novo. Não é isso. Mas eu preciso de entender e aceitar, a palavra é aceitar dentro de mim que aquela situação foi como aconteceu. Foi o melhor que podia ser para aquele momento. E agora o que eu vou fazer para não entrar nessa situação de novo? Como é que eu vou ser mais astuta nesse sentido? Mas eu preciso de abrir meu coração para perdoar e entender que essa situação passou e ela foi do jeito que foi. E entender que foi o melhor que ela poderia me dar e foi o melhor que eu poderia ter dado para ela. Sair da postura de vítima. Aí eu consegui abrir meu coração. Aí quando eu consegui fazer um pouco desse movimento, aí eu consegui parar para pensar em receber ela na minha sala. Então, o exercício do poder, ele faz parte da nossa chama crística, que vai abrir o nosso coração para o amor. Ela tem 3 energias principais, que é a energia do amor, a energia da humildade, a energia do poder e do poder pessoal, né? Do poder de criação, que vai estar relacionado ao nosso poder pessoal. A energia do amor, ela vai estar muito conectada com esse lugar de valor, de valorizar a própria vida, a própria história, de sentir a vida sua amiga, sentir a vida, o seu pai e a sua mãe, o seu berço, o seu
mundo, o seu núcleo. A energia de confiança tem muito a ver com a de humildade. Sentir-se confiante na vida, dar passos aqui sentindo a confiança da vida em você, no seu próprio coração. E a energia do poder, que ela tem muito a ver com trazer para o mundo aquilo que você já sente no seu coração. E aí a gente pode ressignificar isso usando esse poder de forma mais consciente, a serviço do amor e da sabedoria. Aí a gente abre espaço no nosso coração para realmente viver algo que tenha mais sentido para nós, para nossa vida, para nossa existência, para o outro e para o todo. Entendendo que quando eu deixo a minha semente germinar, quando eu floresço para aquilo que eu vim fazer aqui, eu naturalmente vou me tornando mais próspera, abundante. A natureza é muito abundante. Pega uma sementinha lá de mexerica, planta ela no chão, uma semente de manga, de abacate. As raízes vão crescer, a planta vai subir, as folhas vão se abrir ali e vai dar muitos frutos em abundância. Frutos que vão dar ali para muitas pessoas pegarem, ainda vão cair no chão e ser adubo para a terra, porque é muita força de abundância. Então imagina se eu deixo o meu fluxo divino aqui, se eu deixo essa força da vida me germinar, deixo essa força da vida me guiar e ajo aqui no mundo auxiliando a favor dessa força de vida em mim. Esse é um caminho de viver a sua própria essência. No dia a dia é desafiador, é um caminho que exige muita cura, exige muita entrega, né? Mas é um processo muito bonito de desabrochar. É um verdadeiro desabrochar, um verdadeiro sorrir para a vida. E para isso a gente precisa de ir abrindo cada vez mais camadas dentro do nosso coração para sentir essa força e essa potência e dando os passos aqui na matéria para realizá-la no mundo. Entendendo também que o sonho, quando eu vou para o sonho, quando eu vou para essa dimensão do sutil, é tudo mais fluido, mais perfeito, mais mágico. E na matéria, a velocidade é outra, o sentido é outro. O que você constrói aqui, ele tem uma perspectiva um pouco mais, é menor, né, do que o sonho. O sonho é muito maior. Então, mas ao mesmo tempo vê a beleza de tudo isso, vê a beleza dessa construção em alinhamento com esse sonho. Aí muitos milagres acontecem, muitas sincronicidades acontecem, você passa a caminhar a favor da vida, de mãos dadas com a vida. E é muito bonito, eu tenho vivido esse processo durante muito tempo, esses 3 últimos anos foi anos de muitas curas, ainda tem muitas curas acontecendo, são camadas mais profundas que a gente vai acessando, e eu posso garantir que esse caminho é um caminho onde realmente você floresce, onde você sorri com o seu coração, onde você transborda para a vida. Você deixa de auxiliar, ajudar e você passa a iluminar, você passa a irradiar aquilo que é seu, que é do seu próprio coração. Isso toca o coração de outras pessoas e ativa outras luzes também. E quanto mais consciência eu tenho disso, mais força interna eu tenho para exercer o meu poder aqui no mundo. O meu poder de realizar, conectado com esse sentido do amor, conectado com o sentido da minha força interna, do meu próprio coração. Bom, era sobre isso que eu queria falar para vocês, né? Essas 3 energias a gente tem trabalhado aí. Amanhã a gente vai falar sobre alguns processos de limpeza e de cura, para a gente se alinhar com essa energia. Vou falar um pouco sobre o nosso espírito, né? Os nossos corpos sutis e os nossos corpos inferiores e a integração disso, que é pela energia do coração. É um conteúdo complexo, mas ao mesmo tempo muito simples. Eu espero vocês amanhã. Quem quiser pode passar essa live para outras pessoas. Esse conteúdo pode ajudar outras pessoas, pode tocar o coração de outra pessoa. Então, deixo aqui para vocês, vai estar disponível no meu feed e disponível lá no meu YouTube. Agradeço a presença de todos aqui e quem se interessar por algum tipo de produto, por esse tipo de fala, por esse tipo de conexão, estou disponível para te auxiliar no que for possível para mim nesse momento da minha existência. Um excelente dia para todos. A gente se vê amanhã novamente.
Ah, entraram várias pessoas aqui que eu nem vi. Sejam bem-vindas. Agora eu vou desligar.